Idade Média, educação mediada pela fé. A Idade Média, conhecida também como a Idade das Trevas, abrange um período de 1000 anos, desde a queda do Império Romano, 476, até a tomada de Constantinopla, 1453. Após a queda do Império Romano, o Império do Oriente, o Islã e a cristandade latina geraram os novos tempos. Uma estrutura relativamente duradoura até no século XV, quando a sua capital, Constantinopla, foi tomada pelos turcos. De início, prevaleceu a tradição romana com o uso do latim. O Papa da Roma ainda dispõe de autoridade para decidir sobre questão religiosa cristã. A estrutura administrativa herdada da tradição romana e a civilização bizantina manteve uma economia culturalmente adiantada, enquanto o ocidental decaía. O imperador Justiniano foi um governador desse império bizantino. Alcançou sua máxima extensão, abrangendo a Grécia, a Ásia Menor, Oriente Médio e algumas regiões da Itália, norte da África e o sul da Espanha. Ele fez sua criação da sua igreja. Esse acontecimento conhecido como Cisma do Oriente, pelo qual o Bizantino recusava a autoridade do Papa da Roma, e as duas igrejas se separaram. Islã. O profeta Maomé fundou a religião islâmica, trazendo a palavra Alá. Ele conseguiu notificar as tribos árabes por meio de pregação, mas sem desprezar a ação guerreira, instaurou um governo teocrático. Isso sem separar a religião e o Estado. Após a sua morte, os seguidores iniciaram uma expansão islâmica, o resultado foi de uma criação de um grande império, que estendeu além pelo Oriente Médio, alcançando o leste e o Vale do Indo, ocupando o oeste e todo o norte da África. Depois na Europa. O povo tornou muito rico na sua influência no local aonde se instalou. Desse modo, os árabes conheciam a filosofia, a ciência e a literatura dos gregos antigos. Já no século XIII, a Europa conquistou os cristãos e expulsou lentamente os árabes. A Europa cristã. No Ocidente, o primeiro período conhecido como Alta Idade Média caracterizou-se pelas invasões bárbaras e a formação dos primeiros reinos germânicos. Naquela época, somente os monges tinham acesso à leitura. Sendo assim, dava para imaginar o poder que eles tinham sobre a igreja. A religião surgiu como um elemento agregador e a influência da igreja deixou-se de ser somente espiritual e passou a ser política também. No ano 800, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III e após esse período, conhecido como Renascimento Carolígeno, deu-se a fragmentação do Império Novo, período de retração. Logo, no final da Idade Média, o embate entre os reis e o Papa evidenciaram o ideal de secularização do poder em oposição à política, e a Igreja anunciava os esforços no intuito da formação das monarquias nacionais. No seio da sociedade, a contradição entre habitantes da cidade e os nobres senhores deu início ao tempo do capitalismo. Olá, eu vou falar sobre a educação bizantina. O Império Bizantino dava muita ênfase à vida religiosa, mesmo muito ligados às tradições do humanismo antigo. Há muita pouca documentação sobre a educação no ensino primário e secundário. A meta da educação naquela época era a formação humanista e a preparação de funcionários capacitados para administrar o Estado. As escolas superiores tinham uma educação muito detalhada, dando um exemplo da Universidade de Constantinopla, que focava os seus estudos em filosofia e ciências. Existem dois tipos de escola na educação bizantina: a monástica, que tinha um interesse apenas espiritual, e a escola patriarcal, que tinha um ensino muito vigoroso e não se restringia apenas a uma formação religiosa, e elaborava um humanismo
cristão de forma original. E o pai, que era o chefe da família, que decidia quem seriam os professores de seus filhos. Bom, eu falarei da educação islâmica. O primeiro renascimento cultural promovido pelos árabes deu no século VIII em Bagdá. No século seguinte, se intensificou com a criação da Casa da Sabedoria, constituída de biblioteca e centros de estudo e ensino, com competentes tradutores de obras, vindas da Índia, China, Alexandria e Grécia. Havia nítido interesse pela pesquisa e experimentação, em oposição às restrições que a Igreja Cristã Ocidental fazia a essa orientação intelectual. Eles se destacavam nas áreas de matemática, medicina, geografia, astronomia e cartografia. Por volta do século X, criaram escolas primárias para ensinar leitura e escrita, onde se aprendia o Alcorão de cor. Assim, conhecendo Alá, e por meio dele eram educados moralmente. Haviam preceptores particulares. Durante a influência árabe, a cidade de Córdoba, Toledo, Granada e Sevilha, na Espanha, tornaram centros irradiadores de cultura. E é isso. A paideia cristianizada. A civilização bizantina e islâmica floresceram culturalmente. O Ocidente mergulhou em fases de retratação e obscuridade. No século VIII, houve um renascimento corolígno e as mudanças foram muito importantes para a cristianização da paideia. Escolas monaicas. Após a queda do Império, escolas romanas leigas e pagãs continuaram funcionando de modo precário em algumas cidades. Quase não tem relatos que comprovam a existência dessas escolas após o século V, mas fatos nos levam a acreditar que elas realmente existiram. Com a decadência da sociedade, essas escolas teriam entrado em estado de desagregação, surgindo então, ao lado dos mosteiros e das catedrais, as escolas cristãs. E como consequência disso, os funcionários leigos do Estado passaram a ser substituídos por religiosos, os únicos que sabiam ler e escrever. O monarquismo é um movimento religioso que começou lentamente com a vida solitária dos monges. Monge é o religioso que procura a perfeição na solidão e no afastamento da vida mundana. Por exemplo, quando o monge se apaixonava, para fugir dessas paixões e atingir a mais pura espiritualidade, eles se submetiam a castigos, a mortificações, como, por exemplo, o uso do flagelo. Temos várias religiões, como o judaísmo, o hinduísmo e o budismo, que nos deram grandes exemplos dessa busca espiritual. Criar escolas não era a finalidade principal dos mosteiros, mas a atividade pedagógica tornou-se inevitável à medida que era preciso instruir os novos irmãos. Surgindo assim, então, as escolas monaicas. Lá aprendia latim e as humanidades. Os mosteiros assumiram o monopólio da ciência, tornando-se o principal reduto da cultura medieval. Eles guardavam na biblioteca os tesouros da cultura greco-latina, traduziam obras para o latim, adaptavam algumas e reinventavam outras à luz do cristianismo. Monges copistas pacientemente multiplicavam os textos clássicos. Renascimento carolíngio. A partir do século VIII, com as conquistas do Islã, os europeus perderam acesso ao mar Mediterrâneo e, com isso, o comércio declinou ainda mais, provocando regressão econômica e intensificando o processo de feudalização. As pessoas se desinteressaram de aprender a ler e a escrever, e mesmo na igreja, muitos padres descuidavam-se da cultura e da formação intelectual. O imperador Carlos Magno tinha o objetivo de reformar a vida eclesiástica e, consequentemente, o sistema de ensino, onde haviam dois modelos, trivium e quadrivium. No trivium, 3 vias, constavam as disciplinas de gramática, retórica e dialética, que correspondiam ao ensino médio.
o quadrívio, 4 vias, formado por geometria, aritmética, astronomia e música, destinava-se ao ensino superior, a que tinha acesso a um número menor de pessoas. Nos cursos de trivium, a gramática incluía o estudo das letras e da literatura. Nas aulas de retórica, além da arte do bem-falar, ensinava-se história, a dialética cuidava da lógica ou arte de raciocinar, enquanto as disciplinas do trivium voltavam-se para a arte do bem-falar e discutir. O quadrivium era conhecido como conjunto das artes liberais, no sentido de terem por objetivo o conhecimento da realidade. Dessa forma, a geometria incluía, eventualmente, a geografia, a aritmética e estudava a lei dos números. A astronomia tratava da física e a música cuidava das leis dos sons e da harmonia do mundo. Renascimento das cidades às escolas seculares. As escolas seculares prefiguravam uma revolução no sentido de contestar o ensino religioso, muito formal, ao qual contrapunham uma proposta ativa, voltada para os interesses da classe burguesa em exceção. Inicialmente, as escolas não tinham acomodações adequadas e os mestres recebiam os alunos em diferentes locais. No século XIII, a burguesia dividiu-se entre o rico praticiado urbano, dedicado às atividades bancárias, e os segmentos de pequenos comerciantes e artesãos. Os primeiros começaram a se aproximar à classe nobre, então dirigente, desprezando o trabalho manual de artesão. Com consequência disso, eles preferiam uma educação voltada para a cultura desinteressada, deixando para a burguesia plebeia as escolas profissionais em que a leitura e a escrita se achavam reduzido no mínimo. A formação de agentes de ofício. Quando os servos eram libertados, se ocupavam com ofício, tipo alfaiate, ferreiro, sapateiro, dentre outros. Com o incremento do comércio, expandiram-se atividades que antes estavam reduzidas para o consumo de sua própria comunidade. A sociedade medieval começava a se interessar pelo luxo e conforto. Através das corporações de ofício, ou grêmios, elas determinavam a profissão, o material, o processo de fabricação, o preço do produto, o horário de trabalho e as condições. Para você ter acesso à oficina, precisava ter economias e provar ser capaz de levar adiante, ou seja, produzir uma obra-prima na sua especialidade. Se aprovado, o responsável recebia título de mestre e sua licença existia. Além dos aprendizes que moravam com os mestres sem receber nada, nenhum salário ou remuneração, eles podiam realizar exames e se tornar oficiais, aí sim trabalhar por conta própria e receber remuneração. Com o passar do tempo foi aumentando as taxas e assim foi excluindo os mais pobres. Somente o filho do mestre tinha acesso a provas do ofício. A formação militar e educação do cavaleiro. No século XI, vários acontecimentos transformaram o modo de vida medieval. O renascimento do comercial, o florescimento da cidade, o surgimento da classe burguesa, as cruzadas e a consolidação da instituição da cavalaria. A cavalaria era algo fundamental em uma instituição da nobreza. Na primeira etapa, dos 7 aos 15 anos, o menino servia como pajem em outro castelo. Aprendia tudo o que deveria aprender. Por exemplo, a cortesia, isto é, o viver cortês, significava a maneira adequada de se comportar na corte. Na segunda etapa, começava quando o jovem se tornava escudeiro, pondo-se a serviço de outro cavaleiro. Aprendendo a montar cavalo, no manejamento de arma, participava de torneio afim, estava se preparando para guerras que eram tão comuns naquela época. As universidades. As universidades, surgidas na Idade Média, representaram um modelo novo e original da educação superior, que exerceu e ainda exerce importante papel no desenvolvimento da cultura. A palavra universidade, universitas, não significava inicialmente um estabelecimento de ensino, mas designava qualquer assembleia corporativa. No século XII,
procurava-se ampliar os estudos de filosofia, teologia, leis e medicina, a fim de atender às solicitações de uma sociedade cada vez mais complexa. A universidade mais antiga de que se tem notícia talvez seja a de Salerno, na Itália, que oferecia o curso de medicina desde o século X. A atividade docente na universidade era desenvolvida conforme o método de escolástica, baseado na lectio, leitura, e na disputatio, discussão, pelas quais os estudantes exercitavam as artes da dialética. No século XIV, as universidades entraram em decadência, asfixiadas pelo dogmatismo decorrente da ausência de debate crítico. A educação das mulheres. Na Idade Média, as mulheres não tinham acesso à educação formal. A mulher pobre trabalhava duramente ao lado do marido e, como ele, permanecia analfabeta. As meninas nobres só aprendiam alguma coisa quando recebiam aulas em seu próprio castelo. Nesse caso, estudavam música, religião e rudimentos das artes liberais, além de aprender os trabalhos manuais femininos. Situação diferente ocorria nos mosteiros. Desde o século VI, recebiam meninas de 6 ou 7 anos, a fim de serem educadas e consagradas a Deus. Aprendiam a ler, a escrever, ocupavam-se com as artes da miniatura e às vezes com a cópia de manuscritos. Algumas chegaram a se distinguir no estudo de latim, grego, filosofia e teologia. E o servo da gleba. Na Idade Média, predominava uma sociedade relativamente estática, hierarquizada, e por isso mesmo convencida de que Deus determinara a cada um o seu lugar, fosse religioso, nobre ou camponês. Segundo o ideário medieval, a sociedade dividida aparentemente se orientava para fins comuns. Alguns rezam para obter a salvação de todos, outros combatem para todos defender, e a maioria trabalha para o sustento de todos. Portanto, não se julga necessário ensinar as letras aos camponeses, bastando formá-los cristãos.